Boa noite, querido irmão, querida irmã. Receba as minhas boas-vindas neste momento sagrado, antes do descanso que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje, quero te acompanhar numa jornada espiritual profunda, através do Salmo 27, uma das passagens mais poderosas das Escrituras, sobre confiança inabalável em Deus. Este Salmo de Davi carrega em si a chave para transformar noites de medo em noites de paz, momentos de insegurança em certeza absoluta da proteção divina. Quantas vezes chegaste ao final do dia sentindo que as ameaças ao teu redor eram maiores do que tu? Quantas noites deitaste na cama com o coração apertado, questionando se conseguirias enfrentar os desafios de amanhã? O Salmo 27 é a resposta de Deus para cada um desses momentos. Quando Davi escreveu estas palavras, ele não estava num palácio confortável, estava cercado por inimigos reais que queriam tirar-lhe a vida. E mesmo assim, ele declarou com todas as forças da sua alma que o Senhor era a sua luz e a sua salvação. Se hoje chegaste até aqui carregando ansiedades, medos ou inseguranças sobre o teu futuro, esta oração é especialmente para ti. Escreve-nos: fica comigo até ao final, porque o que vais experimentar aqui não é apenas uma oração, é um encontro transformador com aquele que prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Prepara o teu coração para sentir a segurança que só Deus pode dar neste anoitecer. O Salmo 27 começa com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei temor? Estas palavras não são apenas poesia bonita, são uma declaração de guerra contra o medo que tenta roubar o nosso descanso. Quando Davi diz que Deus é a sua luz, ele está a afirmar que mesmo nas noites mais escuras da alma, a presença do Senhor ilumina o caminho. Não precisamos ter medo da escuridão quando caminhamos com aquele que é a própria luz. E quando ele declara que Deus é a sua salvação, está a dizer que não depende das suas próprias forças para vencer as batalhas da vida. A vitória já está garantida, porque quem peleja por nós é o Todo-Poderoso. Repara na pergunta retórica que Davi faz: de quem terei medo? Ele não está a negar que existam ameaças reais, está a afirmar que nenhuma ameaça é maior do que o seu Deus. Esta é a confiança que precisamos ter ao encerrar cada dia. No versículo 3, Davi vai ainda mais longe e diz: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Imagina a coragem necessária para fazer esta declaração. Ele não está a dizer que não haverá problemas, está a dizer que os problemas não terão poder sobre a sua paz interior. Esta é a paz que Deus quer dar-te esta noite, antes de descansares. Vamos orar. Pai amado, Senhor da nossa vida, neste momento sagrado antes do descanso, vimos até a Tua presença com corações abertos e almas sedentas da Tua paz. Declaramos sobre as nossas vidas as verdades poderosas do Salmo 27. Afirmamos com fé que Tu és a nossa luz nas trevas, a nossa salvação em todo perigo, a fortaleza inaquebrável onde nos refugiamos. Senhor, há tantas vozes neste mundo que tentam semear medo nos nossos corações, mas hoje escolhemos ouvir apenas a Tua voz, que nos diz para não temermos. Perdoa-nos pelas vezes que permitimos que as circunstâncias falassem mais alto do que as Tuas promessas. Perdoa-nos por todas as noites que deitamos carregando ansiedades que Tu nunca quiseste que carregássemos. Hoje entregamos a Ti cada preocupação, cada insegurança, cada medo que tem roubado o nosso descanso. Assim como Davi não temeu quando exércitos se acamparam contra ele, ajuda-nos a não temer quando os desafios da vida parecerem maiores do que nós. Que esta noite seja diferente, Pai. Que possamos descansar verdadeiramente, sabendo que Tu velas por nós enquanto dormimos. Toca agora cada pessoa que está a ouvir esta oração com a certeza absoluta de que Tu és maior do que qualquer problema que ela enfrenta. Senhor, oramos especialmente por aqueles que chegaram ao final deste dia sentindo-se derrotados pelas circunstâncias. Para os que enfrentam batalhas financeiras que parecem impossíveis de vencer,
declaramos que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde só há escassez. Multiplica recursos de formas sobrenaturais. Para aqueles que lutam contra doenças no corpo, declaramos que Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Toca com o Teu poder restaurador cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo que não está funcionando como deveria. Que o Teu sopro de vida traga renovação completa. Para os que enfrentam conflitos nos relacionamentos, seja no casamento, na família ou no trabalho, derrama sabedoria celestial. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas, a ser pacientes como Tu és paciente. Restaura laços quebrados, cura feridas emocionais profundas, traz reconciliação onde há divisão. Senhor, há tantos que chegam à noite com o coração partido por perdas recentes. Para os que choram a partida de entes queridos, envia o Teu consolo sobrenatural que só Tu podes dar. Lembra-lhes que a morte não tem a palavra final para aqueles que estão em Ti. Pai, abençoa cada lar representado nesta oração, onde há crianças, que elas cresçam no Teu temor e no Teu amor. Protege-as de todo mal. Guarda as suas mentes de influências negativas. Desenvolve nelas o caráter de Cristo desde pequenas. Para os adolescentes e jovens que enfrentam tantas pressões e tentações neste mundo, dá-lhes discernimento espiritual. Que saibam escolher o caminho certo, mesmo quando todos ao redor escolhem o errado. Levanta uma geração que não tenha vergonha de Te servir publicamente. Senhor, abençoa os casamentos. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Onde há incompreensão, traz comunicação verdadeira. Onde há tentações de infidelidade, fortalece o compromisso e a fidelidade. Que cada casal durma esta noite em paz, um com o outro e contigo. Para os solteiros que anseiam por companhia, dá-lhes contentamento na Tua presença, enquanto esperam pelo tempo certo. Prepara-os para o relacionamento que Tu tens planeado, não o que eles imaginam por impulso. Guarda-os de relacionamentos que só trariam dor e decepção. Pai, toca os pais e as mães que carregam tantas responsabilidades. Dá-lhes forças renovadas a cada manhã, paciência infinita com os filhos, sabedoria para educá-los no caminho certo. Senhor, oramos pelos que trabalham arduamente para sustentar as suas famílias. Abençoa o fruto do trabalho das suas mãos, que nenhum esforço honesto seja em vão diante de Ti. Para os desempregados que buscam oportunidades, abre portas de emprego que estejam alinhadas com os seus talentos e a Tua vontade. Que ninguém durma esta noite sem esperança de dias melhores. Para os empresários e empreendedores, concede estratégias celestiais para os negócios. Prospera o trabalho das suas mãos, multiplica os recursos, traz clientes e oportunidades. Ensina-os a serem prósperos sem perder a integridade, a crescer financeiramente sem se afastar de Ti. Pai, abençoa os estudantes que se preparam para exames e provas importantes. Dá-lhes memória excepcional, concentração profunda, compreensão clara de tudo o que estudam. Que o conhecimento que adquirem seja usado para glorificar o Teu nome. Senhor, toca os que enfrentam processos judiciais ou situações legais complicadas. Levanta advogados competentes que defendam a justiça. Influencia juízes para que decidam com retidão. Que a verdade prevaleça em cada tribunal. Que a injustiça não tenha a última palavra. Para os que foram falsamente acusados, traz vindicação completa. Pai amado, oramos pelos que sofrem com vícios e dependências que escravizam. Para os que lutam contra o álcool, as drogas, o jogo, a pornografia ou qualquer outra prisão, declaramos liberdade em nome de Jesus. Quebra as correntes que os prendem, remove o desejo obsessivo, dá-lhes forças para resistir às tentações. Cerca-os de pessoas que os apoiem na recuperação. Senhor, toca os que batalham contra a depressão e a ansiedade. Traz equilíbrio químico ao cérebro, cura traumas profundos do passado, remove pensamentos destrutivos. Mostra-lhes que há esperança, que a vida vale a pena, que Tu tens planos maravilhosos para eles.
Para os que pensam em desistir de tudo, sussurra ao coração deles que o melhor ainda está por vir. Pai, abençoa os profissionais de saúde que cuidam dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, compaixão para tratar com amor, energia para suportar longas jornadas de trabalho. Protege-os de doenças enquanto cuidam de outros. Senhor, oramos pelos que estão em hospitais neste momento, que sintam a Tua presença no quarto, que tenham noites tranquilas de descanso, que vejam melhoria no seu estado de saúde a cada dia que passa. Senhor, abençoa os que servem nas forças de segurança protegendo as nossas comunidades. Policiais, bombeiros, paramédicos que trabalham enquanto outros dormem, cobre-os com o Teu escudo protetor. Que voltem sãos e salvos para as suas famílias após cada turno. Dá-lhes discernimento para tomar decisões corretas em situações de perigo. Pai, toca os que ministram a Tua palavra em igrejas, missões e campos missionários. Unge-os poderosamente com o Teu Espírito Santo. Dá-lhes mensagens que transformem vidas. Protege-os dos ataques espirituais. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Provê todas as necessidades dos missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes. Senhor, oramos pelos perseguidos por causa da fé. Fortalece os nossos irmãos que sofrem prisão, tortura ou morte por Te amarem. Dá-lhes coragem sobrenatural para não negar o Teu nome. Consola as famílias que perderam entes queridos por causa do Evangelho. Um dia, Pai, recompensarás abundantemente cada sacrifício feito por amor a Ti. Abençoa os órfãos e as viúvas que Tu prometes cuidar especialmente. Levanta pessoas generosas que supram as suas necessidades. Protege-os de quem quer explorá-los na vulnerabilidade. Pai, oramos pelos idosos que às vezes se sentem esquecidos ou inúteis. Mostra-lhes que são preciosos aos Teus olhos, que a idade não diminui o Teu amor por eles. Dá-lhes saúde na velhice, lucidez mental, alegria de viver. Que as famílias honrem os seus pais e avós conforme Tu ordenaste. Senhor, toca os que cuidam de familiares doentes ou com necessidades especiais. Dá-lhes paciência infinita, forças renovadas a cada dia, momentos de descanso e refrigério. Que não se esgotem física ou emocionalmente. Levanta ajuda prática para eles. Pai, abençoa os que trabalham na educação, formando as próximas gerações. Professores que muitas vezes não são valorizados como deveriam. Dá-lhes amor genuíno pelos alunos, criatividade para ensinar de forma eficaz, autoridade nas salas de aula. Protege-os de violência e desrespeito. Senhor, oramos pelos governantes e autoridades. Dá-lhes sabedoria para administrar com justiça, coração compassivo pelos mais necessitados, integridade para resistir à corrupção. Que tomem decisões que honrem a Ti e beneficiem o povo. Remove do poder os que usam a autoridade para o mal. Pai amado, abençoa as gestantes e os bebês que estão para nascer. Que cada gravidez transcorra com saúde, que cada parto seja seguro, que cada criança venha ao mundo perfeita e saudável. Prepara os corações dos pais para receberem estes presentes preciosos que vêm de Ti. Senhor, toca os que enfrentam infertilidade e anseiam ter filhos. Console os seus corações, opere milagres nos corpos, concede-lhes a bênção de gerar vida, se essa for a Tua vontade. Ou mostra-lhes outros caminhos para formar família que tragam igual alegria. Pai, oramos pelos que passaram por abortos espontâneos ou perderam filhos. Cura a dor profunda desta perda. Remove qualquer culpa falsa. Dá-lhes esperança de que voltarão a sorrir. Lembra-lhes que esses pequeninos estão seguros nos Teus braços. Senhor, abençoa os que adotaram crianças ou estão no processo de adoção. Facilita os trâmites burocráticos. Une corações em amor verdadeiro. Cura traumas das crianças que foram abandonadas. Que estas famílias sejam reflexo do Teu amor que nos adota como filhos. Pai, toca os que sofrem violência doméstica em silêncio. Dá-lhes coragem para buscar ajuda, protege os de mais abusos, transforma os corações dos agressores ou remove-os completamente das suas vidas. Senhor, oramos pelos que enfrentam batalhas espirituais intensas. Para os atormentados por opressões demoníacas,
Declaramos liberdade total em nome de Jesus Cristo. Nenhum poder das trevas pode resistir ao poder do teu nome. Que anjos guerreiros cerquem cada pessoa que te pertence, impedindo qualquer ataque do inimigo. Pai, abençoa os que estão em processos de cura interior. Toca memórias dolorosas do passado, cura feridas de rejeição, abandono, abuso. Remove as raízes de amargura que envenenam a alma. Ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste, libertando-nos das prisões do rancor. Senhor, toca os que carregam culpa por erros do passado. Lembra-lhes que se confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é suficiente para lavar completamente qualquer mancha. Que ninguém durma esta noite preso a acusações que tu já cancelaste. Pai, oramos pelos que tomaram decisões erradas e agora enfrentam as consequências. Dá-lhes sabedoria para consertar o que for possível, graça para aceitar o que não pode ser mudado e a certeza de que tu podes transformar até os nossos erros em oportunidades de crescimento. Senhor, abençoa cada área das nossas vidas que entregamos a ti nesta noite. Onde há confusão, traz clareza. Onde há desânimo, traz esperança renovada. Onde há fraqueza, manifesta a tua força. Onde há dúvida, fortalece a fé. Pai, pedimos que esta noite seja verdadeiramente diferente para cada um de nós. Que ao deitarmos, sintamos a paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que o sono venha facilmente, que seja profundo e reparador. Que acordemos amanhã renovados no corpo, na mente e no espírito. Senhor, enquanto dormimos, continua a tua obra em nós. Fala aos nossos corações através de sonhos e revelações. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que precisa ser restaurado. Fortalece o que precisa ser fortalecido. Que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. Pai, cobrimos esta noite com o sangue precioso de Jesus. Nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa morada. Anjos acampam ao redor dos que te temem e os livram de todo perigo. Descansamos seguros porque tu nunca dormes nem tosqueanejas, velas constantemente por nós. Pai Celestial, oramos agora por provisão financeira sobrenatural sobre cada família. Onde há dívidas que parecem impagáveis, envia recursos inesperados. Multiplica o salário, abre fontes alternativas de renda, ensina-nos a administrar melhor o que já temos. Que ninguém durma preocupado com contas que vencem amanhã, porque tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, abençoa os negócios e empreendimentos dos teus filhos. Traz clientes fiéis, contratos lucrativos, parcerias estratégicas. Que tudo o que as nossas mãos tocarem prospere, não para acumularmos egoisticamente, mas para sermos canais de bênção para outros. Ensina-nos a ser generosos como tu és generoso. Pai, oramos pelos endividados que não veem saída. Abre caminhos para renegociação, redução de juros, condições melhores de pagamento. Livra-nos da escravidão das dívidas que roubam a paz e a dignidade. Que possamos viver em liberdade financeira, honrando os nossos compromissos sem sacrificar o essencial. Senhor, toca os que foram injustiçados financeiramente, para os enganados em negócios, roubados por pessoas em quem confiavam, prejudicados por má gestão alheia, traz restituição completa. Que recebam de volta em dobro tudo o que lhes foi tirado injustamente. Pai amado, abençoa a saúde mental de cada pessoa. Vivemos tempos de pressão extrema, onde a ansiedade e o estresse parecem normais, mas tu não nos criaste para viver assim. Traz equilíbrio emocional, pensamentos saudáveis, perspectiva correta sobre a vida. Que possamos distinguir entre preocupações legítimas e ansiedades infundadas. Senhor, para os que sofrem de síndrome do pânico, fobias paralisantes ou transtornos de ansiedade, declaramos cura completa. Remove o espírito de medo que não vem de ti. Substitui-o pelo teu espírito de poder, amor e moderação. Que possam viver em liberdade,
não prisioneiros das próprias emoções. Pai, toca os que lutam contra pensamentos suicidas. Mostra-lhes que a vida deles tem valor imenso, que tu tens propósitos específicos que só eles podem cumprir. Remove a desesperança, planta a esperança. Cerca-os de pessoas que os amem genuinamente e possam ajudá-los a atravessar este vale sombrio. Senhor, oramos pelos que sofrem de transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, compulsão alimentar, que destroem o corpo e a autoestima, traz cura completa. Ajuda-os a ver o corpo como tu vês, como templo do Espírito Santo que merece ser cuidado com amor e respeito. Pai, abençoa os relacionamentos familiares que estão quebrados. Onde pais e filhos não se falam há anos, traz reconciliação. Onde irmãos brigaram por heranças ou desentendimentos tolos, restaura o amor fraternal. Onde cônjuges pensam em separação, renova o compromisso e o afeto. A vida é curta demais para vivermos afastados de quem amamos. Senhor, oramos especialmente pelos casamentos em crise. Onde há traição, concede perdão genuíno e reconstrução da confiança. Onde há rotina que matou a paixão, reacende a chama do romance. Onde há comunicação quebrada, ensina os casais a se ouvirem verdadeiramente. Que nenhum matrimônio que tu uniste seja destruído pelo inimigo. Pai, toca os pais que se preocupam com filhos rebeldes. Adolescentes que escolheram caminhos perigosos, jovens adultos que se afastaram da fé, crianças que não obedecem e desafiam constantemente. Dá sabedoria aos pais para disciplinar com amor, paciência para não desistir, fé para crer que os filhos voltarão ao caminho certo. Senhor, oramos pelos filhos que cuidam de pais idosos. É um desafio emocional e físico enorme. Dá-lhes forças para honrar pai e mãe, mesmo quando é difícil, paciência para lidar com as limitações da idade, recursos para prover o melhor cuidado possível. Pai Celestial, abençoa os que enfrentam processos de imigração buscando vida melhor. Facilita a obtenção de vistos e documentos, protege-os durante viagens perigosas, ajuda-os a se adaptarem em terras estranhas. Que encontrem comunidades acolhedoras e oportunidades de trabalho digno. Senhor, toca os refugiados que fugiram de guerras e perseguições. Console o trauma de tudo o que viveram, provê abrigo seguro, restaura a esperança de dias melhores. Usa a igreja para ser as tuas mãos estendidas ajudando os deslocados e vulneráveis. Pai, oramos pelos que trabalham em condições precárias ou exploratórias. Que encontrem empregos melhores, onde sejam valorizados e justamente remunerados. Levanta autoridades que fiscalizem e punam a exploração trabalhista. Defende os direitos dos trabalhadores humildes. Senhor, abençoa os que investem tempo e recursos em causas sociais. Voluntários que servem em asilos, orfanatos, abrigos de sem-teto, centros de recuperação. Multiplica o impacto do trabalho deles. Provê os recursos necessários. Protege-os do esgotamento. Que vejam vidas transformadas através do serviço que prestam. Pai amado, oramos pelos que enfrentam discriminação e preconceito por causa da cor da pele, origem, condição social ou qualquer outra razão injusta. Transforma corações endurecidos pelo ódio. Ensina-nos a ver cada pessoa como tu vês, criada à tua imagem e semelhança. Que haja justiça e igualdade verdadeiras. Senhor, toca os que sofrem bullying nas escolas ou ambientes de trabalho. Dá-lhes autoestima inabalável enraizada em quem são em ti, coragem para denunciar os abusos, sabedoria para lidar com os agressores. Muda o coração dos que praticam bullying, mostrando-lhes o mal que causam. Pai, abençoa os portadores de deficiências físicas ou mentais, que tenham acesso aos tratamentos e recursos que necessitam, que sejam incluídos e valorizados na sociedade, que desenvolvam todo o potencial que tu colocaste neles. Usa as suas vidas para ensinar-nos lições preciosas sobre superação e fé. Senhor, oramos pelos que lidam com doenças crônicas que limitam a qualidade de vida. Diabetes, hipertensão, artrite,
doenças autoimunes que exigem tratamento constante. Dá-lhes disciplina para seguir os tratamentos, acesso a medicamentos de qualidade e, acima de tudo, que vejam melhoria progressiva na saúde. Pai Celestial, abençoa os que estão presos injustamente. Que a verdade venha à luz, que sejam inocentados e libertos. Para os que cometeram crimes, mas se arrependeram genuinamente, concede oportunidades de recomeço quando cumprirem suas penas. Transforma prisões em lugares onde vidas são restauradas, não apenas punidas. Senhor, toca os que trabalham no sistema prisional. Guardas, diretores, assistentes sociais que lidam diariamente com situações difíceis. Protege-os de violência, dá-lhes sabedoria para administrar com justiça, compaixão para ver além dos crimes e enxergar pessoas que precisam de redenção. Pai, oramos pelos familiares de presos, cônjuges e filhos que sofrem o estigma e as dificuldades financeiras. Provê as suas necessidades. Protege as crianças de traumas emocionais. Mantém as famílias unidas apesar da separação física. Que o amor não se esfrie durante o tempo de ausência. Senhor, abençoa os que saíram da prisão e tentam reconstruir as suas vidas. Abre portas de emprego mesmo com ficha criminal. Restaura relacionamentos quebrados. Dá-lhes forças para resistir às tentações de voltar ao crime. Que provem que a transformação verdadeira é possível. Pai amado, oramos pelos que enfrentam desastres naturais. Terremotos, furacões, inundações, secas que destroem lares e vidas. Protege miraculosamente os que estão em zonas de risco. Provê abrigo e alimento aos desabrigados. Levanta pessoas generosas que ajudem na reconstrução. Consola os que perderam tudo. Senhor, toca os que trabalham em resgates e ajuda humanitária. Bombeiros, paramédicos, voluntários que arriscam as próprias vidas para salvar outros. Dá-lhes coragem sobrenatural, protege-os de acidentes, capacita-os a salvarem o máximo de vidas possível. Pai, abençoa os que perderam casas e bens materiais em tragédias. Lembra-lhes que a vida vale mais do que as posses, que o que realmente importa está seguro. Provê recursos para reconstruírem, usa a comunidade para apoiar na recuperação. Transforma a tragédia em testemunho da tua fidelidade. Senhor, oramos pelos que vivem em áreas de conflito armado. Guerras civis, invasões, terrorismo que fazem a vida diária ser um risco constante. Protege miraculosamente civis inocentes, especialmente crianças. Levanta líderes que busquem paz genuína, não apenas tréguas temporárias. Pai Celestial, abençoa os que trabalham na produção de alimentos. Agricultores, pescadores, pecuaristas que garantem que tenhamos o que comer. Envia chuvas nas medidas certas, protege as colheitas de pragas e doenças, dá-lhes lucro justo pelo trabalho árduo. Que nunca falte alimento nas nossas mesas. Senhor, toca os que passam fome neste momento, crianças que dormem com o estômago vazio, famílias que não sabem de onde virá a próxima refeição. Usa-nos como instrumentos para alimentar os famintos. Multiplica recursos, abre celeiros, move corações generosos a partilhar. Que ninguém pereça por falta do pão de cada dia. Pai, oramos pelos que trabalham distribuindo alimentos aos necessitados. Bancos de alimentos, sopões comunitários, programas sociais. Multiplica o que tem para dar. Alcança os mais vulneráveis. Organiza a logística de forma eficiente. Que o amor de Cristo seja demonstrado através de cada refeição servida. Senhor, abençoa os que lutam contra o desperdício de alimentos. Que haja consciência de que enquanto alguns jogam comida fora, outros morrem de fome. Ensina-nos a valorizar cada migalha, a partilhar generosamente, a ser mordomos responsáveis dos recursos que tu nos dás. Pai amado, oramos pelos que enfrentam vícios tecnológicos, dependência de redes sociais, jogos eletrônicos, internet que roubam tempo precioso e destroem relacionamentos reais. Dá-lhes autocontrole, ajuda-os a estabelecer limites saudáveis, restaura o equilíbrio entre o mundo virtual e real. Senhor, toca as crianças e adolescentes expostos a conteúdos impróprios online. Protege a inocência deles,
Dá discernimento aos pais para monitorar sem invadir privacidade. Levanta barreiras contra pornografia e violência. Que a tecnologia seja ferramenta útil, não armadilha destrutiva. Pai, abençoa os que trabalham desenvolvendo tecnologia, programadores, engenheiros, designers que criam as ferramentas que usamos diariamente. Dá-lhes sabedoria para criar produtos que beneficiem a humanidade. Ética para resistir a pressões por lucros a qualquer custo. Que a inovação sirva ao bem comum. Senhor, oramos pelos que perderam empregos por causa da automação. Capacita-os a aprender novas habilidades, abre portas em áreas em crescimento, provê durante a transição. Que a tecnologia não deixe ninguém para trás, mas crie oportunidades para todos. Pai Celestial, abençoa os que trabalham protegendo o meio ambiente. Cientistas, ativistas, legisladores que lutam contra as mudanças climáticas e a destruição da natureza. Dá-lhes sabedoria para encontrar soluções viáveis, coragem para enfrentar interesses econômicos poderosos, sucesso em preservar a criação que tu nos confiaste. Senhor, ensina-nos a ser mordomos responsáveis da terra. Que cuidemos dos recursos naturais pensando nas gerações futuras, que reduzamos o desperdício, que respeitemos os animais e plantas que tu criaste. Perdoa-nos pela exploração irresponsável que tem causado tanto dano. Pai, oramos pelos que sofrem as consequências das mudanças climáticas, secas prolongadas, ondas de calor extremo, tempestades mais violentas. Protege os vulneráveis, provê soluções de adaptação, move líderes mundiais à criação. Protege as espécies ameaçadas de extinção, pune os que maltratam criaturas indefesas, levanta pessoas compassivas que cuidem dos abandonados, que tratemos com bondade todos os seres vivos. Pai amado, oramos pelos que servem em missões humanitárias em zonas de risco. Médicos sem fronteiras, trabalhadores de ONGs, voluntários que vão onde outros não vão. Protege-os de doenças, violência, sequestros. Multiplica o impacto do trabalho deles, provê os recursos necessários, dá-lhes forças para continuarem, apesar das dificuldades. Senhor, toca os que dedicam as suas vidas à pesquisa científica. Que descubram curas para doenças, soluções para problemas globais, avanços que melhorem a qualidade de vida. Dá-lhes sabedoria para usar o conhecimento com responsabilidade ética, sempre para o bem da humanidade. Pai, abençoa os que trabalham nas artes e cultura, músicos, escritores, pintores, atores que embelezam a vida e nos fazem refletir. Que usem os talentos para glorificar-te, que produzam conteúdo que eleve o espírito humano, não que o degrade. Protege-os das tentações da fama e do dinheiro. Senhor, oramos pelos que enfrentam crises de identidade ou propósito, que não sabem quem são ou para que existem. Revela-lhes a identidade verdadeira como filhos amados teus, mostra-lhes o chamado único que tens para cada vida. Que encontrem significado e realização em te servir. Pai Celestial, oramos agora pelos líderes religiosos que pastoreiam o teu rebanho. Dá-lhes coração de servo, não de senhor, sobre a herança de Deus. Que preguem a verdade da tua palavra sem distorções. Que vivam com integridade privadamente o que ensinam publicamente. Protege-os de escândalos que mancham o nome de Cristo. Senhor, toca os que se decepcionaram com a igreja por causa de líderes falhos. Ajuda-os a separar a falibilidade humana da perfeição divina, a não abandonar a fé por causa de hipócritas. Cura as feridas causadas por religiosos que agiram de forma contrária ao Evangelho. Restaura a confiança na comunidade dos santos. Pai, abençoa as igrejas que servem fielmente às suas comunidades. Que sejam faróis de esperança nos bairros, refúgios para os aflitos, famílias espirituais para os solitários. Provê os recursos necessários para a manutenção dos templos e programas sociais. Que cada congregação seja verdadeiramente o corpo de Cristo em ação. Senhor, oramos pelos que buscam uma igreja para congregar. Guia-os a comunidades saudáveis onde possam crescer espiritualmente.
servir com os seus dons, encontrar apoio genuíno. Protege-os de igrejas que manipulam ou exploram financeiramente os membros. Pai amado, abençoa os que ensinam a tua palavra. Professores de escola dominical, líderes de células, discipuladores. Dá-lhes sabedoria para tornar as verdades bíblicas compreensíveis, paciência com os que aprendem devagar, criatividade para ensinar de formas relevantes. Que vejam vidas transformadas através do ensino fiel. Senhor, toca os novos convertidos que estão dando os primeiros passos na fé. Cerca-os de mentores espirituais maduros. Protege-os de falsas doutrinas. Dá-lhes fome e sede de te conhecer mais. Que cresçam firmes na fé, enraizados no amor, edificados na verdade. Pai, oramos pelos que se afastaram da fé, que já foram fervorosos, mas esfriaram, que conhecem a verdade, mas escolheram o mundo. Toca os seus corações com saudade de ti. Cria circunstâncias que os façam lembrar do quanto precisam de ti, que voltem arrependidos como o filho pródigo. Senhor, abençoa os que ministram através da música. Cantores, músicos, compositores que usam o talento para a adoração. Unge-os poderosamente, que as canções toquem corações profundamente, que sejam adoradores verdadeiros, não apenas artistas. Protege-os do orgulho e da busca por Pai Celestial. Oramos pelos que trabalham com crianças na igreja. É uma responsabilidade enorme moldar as futuras gerações de cristãos. Dá-lhes amor genuíno pelos pequeninos, criatividade para ensinar a Bíblia de forma divertida e memorável, sabedoria para lidar com comportamentos difíceis, que plantem sementes de fé que germinarão por toda a vida. Senhor, toca os pais que têm dificuldade em ensinar a fé aos filhos, que não sabem como orar com eles, como explicar as verdades bíblicas em linguagem infantil, como ser exemplo vivo do Evangelho. Dá-lhes recursos práticos, paciência para responder 1000 perguntas, consistência para criar rotinas devocionais em família. Pai, abençoa os adolescentes e jovens que enfrentam pressões enormes para abandonar a fé. Colegas que zombam das suas convicções, professores que atacam a Bíblia, cultura que promove valores contrários ao Evangelho. Dá-lhes coragem para nadar contra a corrente, sabedoria para defender a fé com amor, amigos cristãos que os fortaleçam. Senhor, oramos pelos jovens adultos que estão definindo o rumo das suas vidas. Escolhas de carreira, relacionamentos, onde morar. Guia cada decisão. Fecha portas que parecem boas, mas não são da tua vontade. Abre caminhos que parecem impossíveis, mas são o teu plano perfeito. Pai amado, abençoa os casais que planejam casar-se, que façam preparação adequada, não apenas para a festa, mas para a vida conjugal. Que construam o casamento sobre o alicerce firme de Cristo, não sobre a areia movediça das emoções. Dá-lhes sabedoria para escolher bem, maturidade para comprometerem-se de verdade. Senhor, toca os que já casaram, mas sentem que erraram na escolha, que fizeram votos precipitadamente, que descobriram incompatibilidades sérias. Dá-lhes sabedoria para buscar aconselhamento, disposição para trabalhar nas diferenças, humildade para pedir perdão e perdoar. Que não desistam facilmente do que tu uniste. Pai, oramos pelos divorciados que carregam dor e sentimento de fracasso. Cura as feridas emocionais, remove a culpa falsa, ajuda-os a aprender com os erros sem ficarem presos ao passado. Se houver oportunidade de recomeço amoroso, que seja com sabedoria e no teu tempo. Senhor, abençoa as famílias monoparentais, mães ou pais que criam filhos sozinhos, enfrentando desafios enormes. Dá-lhes forças sobre-humanas, sabedoria multiplicada, provisão sobrenatural. Levanta pessoas que apoiem praticamente, que sejam figuras paternas ou maternas complementares para as crianças. Pai Celestial, oramos pelos que enfrentam batalhas legais por guarda de filhos. Que os juízes decidam pensando no melhor interesse das crianças, não em favorecer um dos pais. Que haja sabedoria para acordos que preservem o bem-estar emocional dos pequenos. Protege as crianças,
de serem usadas como armas nas disputas dos adultos. Senhor, toca os que pagam ou recebem pensão alimentícia, que haja responsabilidade dos que devem pagar, justiça nos valores estabelecidos, provisão para suprir quando há inadimplência. Que as necessidades básicas das crianças sejam sempre prioridade acima de mágoas entre os pais. Pai, abençoa os avós que criam os netos, seja porque os pais morreram, estão presos, viciados ou simplesmente abandonaram. Dá-lhes energia renovada apesar da idade, paciência para lidar com uma geração diferente, recursos financeiros para prover. Recompensa abundantemente este sacrifício de amor. Senhor, oramos pelos padrastos e madrastas que assumem responsabilidades por filhos que não geraram. Dá-lhes sabedoria para amar sem tentar substituir os pais biológicos, paciência para conquistar a confiança gradualmente, discernimento para estabelecer autoridade com amor. Que as famílias recompostas encontrem harmonia. Pai amado, abençoa os que cuidam de animais abandonados. Abrigos, resgates, lares temporários que salvam vidas inocentes. Provê os recursos para alimentação e tratamento veterinário. Levanta adotantes responsáveis, pune os que maltratam ou abandonam. Que a compaixão pelos mais fracos seja reflexo do teu coração. Senhor, toca os que perderam animais de estimação queridos. A dor é real mesmo que alguns não compreendam. Console este luto, guarda as memórias felizes, e se for da tua vontade, envia outro companheiro peludo no tempo certo. Pai, oramos pelos que trabalham protegendo animais selvagens, guardas florestais, biólogos, veterinários que combatem caça ilegal e tráfico. Protege-os de perigos, dá-lhes sucesso em preservar espécies ameaçadas, pune severamente os criminosos ambientais. Senhor, abençoa os que produzem conteúdo cristão de qualidade. Escritores, cineastas, produtores de podcasts que levam o evangelho através de mídias modernas. Unge-os criativamente, que alcancem multidões com mensagens transformadoras, que sejam sustentados financeiramente para continuarem o trabalho. Pai Celestial, oramos pelos que enfrentam crises de fé. Dúvidas intelectuais sobre a Bíblia, questionamentos sobre a existência de Deus, dificuldade em crer nos milagres. Envia-lhes respostas através de livros, pessoas, experiências. Que a busca honesta pela verdade os conduza a Ti, não para longe de Ti. Fortalece a fé vacilante. Senhor, toca os que foram machucados por religiosos hipócritas, que viram líderes pregando santidade, mas vivendo em pecado oculto, que foram julgados duramente por erros, enquanto pecados piores eram ignorados. Cura estas feridas profundas, ajuda-os a separar o joio do trigo, a não jogarem fora a fé verdadeira por causa de falsos representantes. Pai, abençoa os que estudam teologia e apologética. Que o conhecimento intelectual não esfrie o fervor espiritual. Que aprendam a defender a fé com graça e verdade. Que usem o que sabem para edificar a igreja e alcançar os perdidos. Que sejam sábios como serpentes e simples como pombas. Senhor, oramos pelos que têm dons espirituais, mas não sabem como usá-los. Revela-lhes os talentos que colocaste neles. Abre portas de ministério onde possam servir. Conecta-os com mentores que os ajudem a desenvolver os dons. Que nenhum talento seja desperdiçado por falta de oportunidade. Pai amado, abençoa os que intercedem fielmente pelos outros. Guerreiros de oração que passam horas clamando por necessidades alheias, que jejuam e vigiam espiritualmente. Fortalece-os neste ministério poderoso, que vejam respostas sobrenaturais, que não desanimem quando as respostas demoram. Recompensa abundantemente este serviço sacrificial. Senhor, toca os que precisam de libertação de opressões espirituais, que são atormentados por vozes, pesadelos, sensações de presença maligna. Declaramos em nome de Jesus Cristo que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Ordena que as trevas se afastem, envia anjos guerreiros para proteger, enche cada pessoa com o teu Espírito Santo. Pai, oramos pelos que ministram libertação e cura interior.
Dá-lhes discernimento espiritual para identificar as raízes dos problemas, autoridade para expulsar demônios, sabedoria para não atribuir tudo ao diabo, ignorando questões psicológicas reais, que operem com equilíbrio bíblico e amor genuíno. Senhor, abençoa os que jejuam e buscam a tua face intensamente. Que experimentem encontros poderosos contigo, que recebam revelações e direções claras, que vejam breakthroughs espirituais. Sustenta os seus corpos durante a abstinência, guarda-os de orgulho espiritual. Pai Celestial, oramos pelos que se preparam para viagens missionárias. Dá-lhes provisão financeira completa, preparação cultural adequada, saúde para suportar climas diferentes. Que vejam frutos abundantes do trabalho, que voltem transformados pela experiência, que mantenham conexão com os campos missionários. Senhor, toca os missionários que servem há anos em campos difíceis, que enfrentam perseguição, isolamento, doenças tropicais, saudade da terra natal. Renova o chamado deles, envia encorajamento através de cartas e visitas, provê as necessidades básicas que faltam. Que não se sintam esquecidos pela igreja que os enviou. Pai, abençoa as crianças de missionários que crescem em culturas diferentes. Ajuda-as a formar identidade saudável entre dois mundos, protege-as de traumas de mudanças constantes, dá-lhes amigos verdadeiros. Que o sacrifício dos pais não prejudique emocionalmente os filhos. Senhor, oramos pelos que traduzem a Bíblia para línguas ainda sem escrituras. Trabalho meticuloso que leva anos ou décadas. Dá-lhes precisão linguística, perseverança para completar a tarefa, proteção contra interferências espirituais. Que povos inteiros tenham acesso à tua palavra no idioma do coração. Pai amado, abençoa os que trabalham com o evangelismo nas ruas, que enfrentam rejeição, zombaria, às vezes violência. Dá-lhes coragem para continuar, amor pelos perdidos que supere o medo, sabedoria para abordar as pessoas com relevância, que vejam conversões genuínas, não apenas decisões emocionais vazias. Senhor, toca os que ministram em prisões, levando esperança aos encarcerados. Protege-os dentro dos presídios, unge as mensagens poderosamente, que vejam transformações radicais. Que prisioneiros encontrem liberdade verdadeira em Cristo, mesmo atrás das grades. Pai, oramos pelos que trabalham com dependentes químicos em recuperação. Trabalho desgastante com recaídas frequentes. Dá-lhes paciência infinita, sabedoria para lidar com manipulações, fé para crer que a mudança é possível, que vejam vidas completamente restauradas do vício. Senhor, abençoa os que ministram a prostitutas e pessoas em situação de rua, que oferecem dignidade a quem a sociedade despreza, que veem valor onde outros veem lixo. Protege-os de perigos, provê recursos para a ajuda prática, que vejam resgatados dos abismos da miséria. Pai Celestial, oramos pelos que usam as redes sociais para compartilhar o Evangelho, que as publicações alcancem os que precisam, que os algoritmos favoreçam o conteúdo cristão, que haja sabedoria para responder comentários hostis com graça. Protege-os de ataques virtuais e exposição excessiva. Senhor, toca os que consomem conteúdo cristão online, mas não congregam fisicamente. Ajuda-os a entender que a igreja não é opcional, que precisam de comunhão real, não apenas virtual. Guia-os a congregações saudáveis, onde possam crescer e servir. Pai, abençoa os que administram canais e páginas cristãs. Que o crescimento de seguidores não se torne mais importante que a mensagem. Que resistam à tentação de diluir o Evangelho para agradar audiências. Que sejam fiéis ao chamado mesmo sem reconhecimento. Senhor, oramos pelos que assistem a este vídeo agora. Que cada palavra penetre profundamente no coração, que sintam a tua presença real, que durmam em paz sabendo que tu velas por eles. Que acordem amanhã renovados e fortalecidos. Que esta oração marque um antes e depois na vida espiritual de cada um. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Pai amado, agradecemos de coração por este momento sagrado que passamos na tua presença. Obrigado por nos ouvir sempre,
mesmo quando as nossas palavras são imperfeitas e os nossos pensamentos confusos. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares conosco em cada passo desta jornada chamada vida. Agradecemos pela possibilidade de encerrar mais um dia cheios de gratidão e paz, conscientes de que estamos sob a Tua graça infinita e proteção constante. Que cada noite seja um momento de entrega total e renovação profunda, guiados por esta oração poderosa enquanto descansamos seguros na Tua presença. Colocamos-te em primeiro lugar em cada decisão que tomaremos amanhã, em cada ação que realizaremos. Confiamos completamente em Ti. Em nome precioso de Jesus Cristo, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a fazer 3 coisas importantes. Primeiro, escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente poderosa de fé. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa desta palavra de alento, de esperança, de confiança em Deus. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho que está passando por momentos difíceis. Terceiro, inscreve-te neste canal e ativa o sininho de notificações para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé diariamente. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre o teu descanso esta noite. Que durmas em paz absoluta, sabendo que o Deus que não dorme nem tosquaneja vela por ti. Que acordes amanhã cheio de esperança, força e confiança renovadas. Boa noite e fica na paz do Senhor.